Amém. Muito hoje, pessoal, gente. Aproveitar que é a última aula do ano, né? Falar um pouquinho de Romanos e no restante a gente vai falar um pouquinho de interpretação da Bíblia, para completar. Para a gente lembrar para o ano que vem. Ficar já se falarem mais um bocado também, né? Participar mais de encerramento. Isso aí, Deus. Nossa, Então, seu propósito. Vamos lá, Romanos. Até o final. Romanos 5 a 8. Começar especificamente uma coisa que a gente não pode pular, né? Que é o capítulo 7 de Romanos. Acho que é o que dá mais controvérsia. Tem muitas controvérsias. Você não pode passar por Romanos e esquecer as controvérsias. Né? Esse é o capítulo. Um capítulo com bastante controvérsia de como entender. Então, vamos falar um pouco do que significa esse capítulo e aí também de como a gente interpreta, de como se produz uma interpretação coerente com o texto. Lembrando que carta, normalmente a gente vai ter muito argumentação, né? Principalmente cartas paulinas, você vai ter muita argumentação. Então, vai depender muito para entender bem as cartas, entender pelo menos um pouco de como funciona uma argumentação. Se a gente não lê o texto sem perceber que tem uma argumentação acontecendo, né, a gente isolar as frases, pode ser que a gente interprete, não vou dizer errado, né? É feio, está errado, né? Mas equivocadamente, né? A gente pode ser equivocado. Não passa uma informação perfeita. Não vai ficar tão perfeito, tão bonito, né? Tão de acordo, tão coerente com aquilo que o autor queria dizer. É sempre bom lembrar, né, que alguém já disse, né, que todo texto significa aquilo que o autor pretendeu que significasse. Esse é um conceito importante para a gente lembrar. Qual é o que às vezes lê assim, você conta 50 significados para um texto. E aí fica a dúvida, né? E aí, qual deles que vai? Então, a gente precisa sempre lembrar que o sentido de um texto sempre vai significar aquilo que o autor pretendeu. Ou seja, se um dos significados que a gente encontra não tem nada a ver com o mundo do autor, né, provavelmente essa interpretação está equivocada. Né? Então, se a nossa interpretação ela foge da época, do tempo, ou seja, não é um tipo de pensamento que não ocorreu ao autor, não tinha possibilidade de ser, provavelmente está distante. Então, esse é um princípio importante. Mas vamos lá, Romanos 7, pedir para alguém ler aí para a gente, 7, do verso 14 ao 25. 7 do 14 ao 25. 7, 14 a 25. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Até o 25. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que
receberam de Deus a imensa 14 ao 25, 7. a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Isso daí está no contexto também, a gente vai falar dele também, por isso pedir para ela parar ali. E tudo isso aí também vai ter a ver. Não, você falou 7. Capítulo 7. 7, 14 a 25. Então, tá certo. Nossa, tá certo. Esse é o 5. Então, tá certo, lá no capítulo 6. Desculpa, gente. Ai, Mas tá, a gente ainda vai usar isso aí tudo também, do porque é 14 ao o 25. começo. Vou voltar lá então. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Ela quase que deu spoiler. Aí, veja. Vai lá, pode ir. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim que faz isso. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero. O que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo? Quem me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Agora, quem Paulo está falando aí? Isso é um cristão ou um não crente? Quando vocês leem esse romano? Acho que é um cristão. É um cristão? Eles falam, né, pela fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Faço, o mal que eu não quero, eu faço. Talvez um homem reconhecendo. Não, mas vamos por partes, né? Como diria o Jack, né? Vamos por partes. Esse eu aí que o Paulo está descrevendo, vamos dividir aí. É o que? É um não crente, da expressão. É um não crente ou é um crente? No versículo 15? Oi? No versículo 15? Todos eles. É um texto só, né? Do 14 ao 25. É uma reclamação só, né? A reclamação é de uma pessoa só. Essa pessoa que está aí reclamando. Já acha que o Paulo está falando de uma pessoa que é não crente ou de uma pessoa que é crente? Caso a gente fosse pregar em Romanos 7 amanhã. Hoje não? É amanhã. Se pregaria. Que aí é uma condição que ele está descrevendo do crente que luta contra a carne, o pecado e tal. Ou ele está descrevendo uma situação de um não crente? Acho que é o não crente que luta. Eu acho que o não crente não reconhece, acho eu. Eu acho que é um crente. Não tem essa luta. Não reconhecer tá a lei. Eu acho que o não crente não tem Não, essa não, luta certo. porque o Espírito é que nos convence, né? Não, mas essa luta aqui, agora, então, vamos à segunda parte, né? Essa luta que ele está descrevendo é uma luta contra o pecado ou é uma submissão ao pecado? Acho que é uma submissão.
Acho que é uma luta contra, né? Ele está ali, ó, ele está sentindo que vai pecar e ele está lutando para não pecar, ou ele está reclamando que tem um poder sobre ele que ele não existe? Aí então, Acho que ele está é lutando uma, contra o pra mim, eu pecado. acho que é uma reclamação. Vamos, Peraí que eu vou ler de vamos novo. olhar, vamos por Peraí que eu vou partes. ler de novo. Vamos ler. Vamos voltar à leitura então, para a gente ver. É do 14 ao 25, né? Isso. Na Bem. verdade é o 7 todo, mas do 14 ao 25 tem todo o eu aí, né? Que é o ego aí. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao Uma pecado. coisa que a gente já sabe dessa pessoa aí é que ela ama a lei, não é isso? Sim. É. Ama a lei. Ela consegue cumprir essa lei? Parece. Não, né? Não, porque diz, quando diz eu sou carnal, Não quer. Ela ama a lei, mas ela não consegue cumprir essa lei. Ela quer, mas não consegue, né? Isso já é alguma coisa. A gente pensar aí, e o texto já declara. Então, não é alguém que não ama a lei, é alguém que ama, mas é alguém que não consegue cumprir. Por que não consegue cumprir? Falta do pecado. Falta do pecado. O pecado é mais forte, não é isso? Então, essa pessoa ela está o que em relação ao pecado? Dominado. subjugado. Dominada, subjugada. Ela está debaixo do poder do pecado. Né? 17 fala isso. Isso aí. Vai. Glória. Cadê a comida, mãe? Poder do pecado. Cadê a comida? Então nós estamos lidando aí com alguém que ama a lei, mas não cumpre. Alguém que não cumpre por causa do pecado. Alguém que está debaixo desse pecado, né? Debaixo do poder desse pecado, subjugado. Então vamos ler de novo aí, voltamos lá. Bem, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que eu faço, não o entendo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Continua? Então, só para a gente já ver aí, ela é uma pessoa que ela ama a lei, não é assim? Uhum. Ela quer cumprir a lei, essa lei ela sabe que é boa, que é de Deus. A lei aí é a lei de Moisés. A lei lá. Então, ela ama essa lei, ela quer cumprir essa lei, ela pensa que pode cumprir essa lei. Só que aí o que ela descobre? E apesar dela amar essa lei, apesar dessa lei ser boa, e apesar dela tentar cumprir, ela descobre que tem um outro poder que domina sobre ela, que não consegue resolver. 7, 14. Vamos mais. Vamos seguir aí, para ver se a gente Mas- descobre mais coisas aí. Mas, 17. Boa tarde, ainda mais que você veio parecido comigo. O pastor me chamou lá na igreja. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então é alguém que o pecado não só domina, mas Habita nele. habita nele. Olha a situação. Então ele é um escravo do pecado, não é isso? É um cachorro preso na corrente, querendo sair, mas está preso, prisioneiro. Ele quer sair e cumprir a lei, mas ele é prisioneiro do pecado. É isso que está descrevendo aí, né? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha a situação de escravidão aí. Eu sei o que é bom, eu sei o que eu quero fazer, não quero ler. Mas o que acontece? Eu Não consigo. Eu não consigo, porque tem alguma coisa que me domina, estou debaixo dessa opressão. Vai pensando aí se isso é o crente ou não.
Ora, Um cara de crente. tá bem parecido, Ó, né, com o Bem grego. parecido. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, o que age em mim? O pecado. O pecado. Então, a minha vida revela o quê? O pecado. O pecado. É ele que age em mim. É ele que se revela em mim. Olha como é o texto. Vamos mais. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, na minha Mas- cabeça, meu prazer é a lei de Deus. Mas na prática, é o pecado. Então ele descobre no seu corpo uma outra lei. Tem a lei de Deus que ele ama com a sua cabeça. Mas ele descobre que na sua prática, com o seu corpo, a lei que domina é a lei Do pecado. do pecado. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, ó, tem uma interjeição aí, né? Graças ao Senhor. Mas aí ele continua. Com o meu entendimento, sigo a lei de Deus. E com os membros do meu corpo, sigo a lei. Do pecado. Aí vem a questão de quem Paulo está falando. Que situação é essa? Depois a gente ouvir tudo isso, né? Aí para a gente se lembrar, vamos. Lembrando que aqui, né? Lembra que você não pode isolar o texto. Esse é o problema nosso, né? O 7 é parte do 5 ao 8. Se a gente voltar lá no 5, que a Marcela já leu, né? O 5 vai contar a história de quê? Do pecado de Adão, foi lá, pecou, né? E aí o velho Adão se tornou pecaminoso e a nossa natureza se identifica com ele, não é isso? Por isso somos pecadores. E aí, continuando, capítulo 5 vai dizer que Cristo morreu por nós. E nós agora morremos também com ele. Não é isso? E aí vem o capítulo 6. Vamos ver. Dá só uma olhadinha no 6, que é antes. Ver quantas vezes vocês encontram a palavra pecado. Não precisa ser todas as vezes, mas só para ver se tem muitas vezes. No comecinho? Não, só procurar aí as palavras pecado nesse capítulo 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nossa, pecado. 9, 10, Então, já? Tá bom, né? 11. Olha que já tem muito, né? Mais de 10, não é isso? 11, Aí, ó, chegou em 11, ó. Então, ele passa o capítulo 6 12, falando muitas vezes do pecado. 13, 15 vezes. 14, Achei 15. eu achei 14. Então, agora vamos ver o que ele fala sobre o pecado aí. Ele está falando o quê? Que o pecado domina, gente? Então, no capítulo 5, Cristo morreu por nós, não é isso? Adão nos condenou ao pecado, agora Cristo morreu por nós e em Cristo nós encontramos uma nova vida. Aí vem o 6. Veja o que ele fala sobre o pecado. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado.
Então, como podemos continuar vivendo nele? Então, esse camarada aqui do capítulo 6, ele morreu para quê? Morreu para o pecado, não é isso? Ele é igual ao do capítulo 7? Não. O que mais que aconteceu com ele? Capítulo 6. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo pecado, pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Então, peraí. Então, o que aconteceu com ele aqui? Morreu Para quê? do pecado. Para ficar livre. Morreu para o pecado. E agora ele ficou Livre do pecado. Poder do livre pecado. do pecado. É a mesma situação do 6? Do 7? Não. Não. O que mais que diz aí do pecado? Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo, Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Não deixe. Não deixe. Então, quem não deixa, pode escolher, não é isso? Exatamente. É diferente aqui. O que ele está dizendo aqui? Eu não tenho escolha. O que eu quero, eu não faço. Eu sou dominado. Então, já fica diferente, né? Aqui ele está falando Ele é livre. de alguém que foi livre. Pecado. Aqui ele vai contar a história de alguém. Que está preso. Mas quem é que ama a lei? O que está O que preso. está preso no pecado? Que a gente já leu na carta dos Romanos. Você lembra? Tem alguém que ama a lei lá e que quer cumprir a lei. Você lembra? Os judeus, Paulo, por exemplo, antes de se converter, o que ele fazia? Amava a lei. Amava a lei. Não é isso? Como que ele queria se tornar um homem justo? Por meio Da lei. da lei. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está falando de alguém que, assim como ele, Amava a lei. e ele está olhando lá. Lembra que uma parte da igreja é de judeus que amam a lei. Agora ele está olhando para eles e dizendo o quê? Vocês que amam a lei, que confiam na lei, na sua prática na lei, para se salvar, o que acontece com vocês? Amar a lei se torna livre? Não. Ele está dizendo o quê? Eu estou falando aqui, ó. Eu que amava a lei, eu que queria cumprir a lei, o que eu descobri? Que apesar da minha mente amar a lei, ao tentar me salvar cumprindo a lei, o que acontecia? O pecado me Prendia. Dominava. dominava. Então o pecado é como, para Paulo, o pecado é o quê? Uma força, um poder que escraviza. Não estou falando só do pecado lá, do pecado. Estou falando do pecado como força, um poder que escraviza. A pessoa que ele está descrevendo é um escravo, que ama a lei, que quer cumprir a lei, que acha que a lei é boa, mas que não
consegue cumprir. Aí ele vai, eu. Veja, o problema é que tem os capítulos, o versículo, aí a gente para no 7, né? Mas veja agora como ele começa o 8. Ele terminou falando dessa situação. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Acabou a condenação. Agora vê como começa o 8. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Livrou, olha como tradução boa essa daí. Livrou Você da lei do pecado e da morte. Na minha versão diz livrou-me. Esse você aí ficou bem mais claro, né? Porque antes você tem o quê? Alguém falando, eu sou escravo, não é isso? Aí agora como ele começa o 8? Portanto, agora nenhuma condenação. Agora quando? Portanto agora, você reconheceu tudo isso aí, o que acontece? Nenhuma condenação há. Por quê? Porque agora o Estamos Espírito em veio, Cristo. não é isso? A lei do Espírito de vida fez o quê? Trouxe vida para estarmos unidos com Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. Que era o que ele dominava ele aqui? Ele está tentando cumprir a lei de Deus e descobriu que tem uma lei do pecado e da morte que domina ele. Agora Paulo diz o quê? Portanto, agora, nenhuma condenação há daqueles Que estou em que Cristo. estão em Cristo Jesus. Por quê? Não Porque a andam lei segundo do Espírito da vida, nos livrou da lei do pecado e da morte. da morte. Ou livrou, dentro do texto, livrou você do sexo. Olha a conversa que está tendo aí. Então ele está aqui, ó. Isso aqui é o que Cristo fez. Aí ele vai aqui, ó. Mas como era antes de Cristo? É isso aqui. Aí ele diz, mas e agora? Aí ele faz o quê? Agora o Espírito veio habitar nessa pessoa. Essa é a condição sem Cristo. Aí Cristo veio, sem o Espírito. E aí o Espírito veio. O que aconteceu? Nenhuma condenação há mais. Aí agora tem o quê? O Espírito habitando. Aí vamos continuar o 8 para eles verem. Versículo 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Percebe quando continua? O contraste. Você tentou. Então aqui o 7 é como se estivesse assim, ó. Eu estou me esforçando para ser bom. Como que eu me esforço para isso? Tem a lei de Deus, eu quero cumpri-la. Só que eu me esforço por minha própria força. E aí o que acontece? O pecado me escraviza. E aí eu, na minha força lá, tentando cumprir a lei, o pecado me engana e me pega. Porque ele me engana porque eu acho que na minha cabecinha aqui, eu estou cumprindo a lei. Só que aí o que eu acabo descobrindo? Que eu não consigo cumprir isso. Aí o que acontece? Eu vivo esse dilema. Eu quero ser perfeito, mas na prática eu sou escravo. E aí o que Cristo faz? Agora o Espírito vem habitar em mim, por meio de Cristo Jesus. Aí olha como muda. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Acabar com o Pecado. pecado. Então, essa aqui é uma condição. Agora você tem a nova condição. Aí vai. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. E olha o que ele está dizendo. Eu queria cumprir a lei, mas pela minha força não consegui. O que Deus fez? Enviou o seu Filho e morreu por mim. E agora, por causa dessa morte, ele também enviou o seu Espírito. Agora esse Espírito habitando em mim, o que ele faz em relação à lei? Me livra. Ele agora me torna possível cumprir a lei. Não pela minha força, não pela minha capacidade, mas pelo Espírito que está em mim. Não de acordo com a natureza humana. Isso aí. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas Então, olha, são controlados pelo quê? pelo Espírito.
Então, quem está no capítulo 7 é controlado pelo quê? No Pelo pecado. pecado. Aqui você tem alguém que é controlado pelo pecado. No 6 e no 8 vai falar de alguém que é controlado pelo Espírito. Olha como é diferente. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua mente, com a sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então, vocês estão quem? Quem são esses vocês aí? São controlados pelo quê? Pelo Espírito. Vocês que são controlados pelo Espírito fazem o quê? Ficam aqui? Escravos do pecado? Não. Aí ele diz, aí dá uma ressalva. Se É é verdade, que o Espírito o habita em Espírito você. está habitando em vocês. Qual é a diferença do Espírito habitar em vocês? É que o pecado não te escraviza mais. Você não é mais escravo dele. Tem um sensor, né? Aqui, ó, sem o Espírito, você é o quê? Escravo. Ele não está dizendo que você não vai pecar nunca mais, nada disso. Ele está dizendo que você não é Dominado, você não é mais dominado. escravo. Aqui ele está descrevendo uma situação no sexo de alguém que é Dominado. escravo, dominado. Não pode fazer outra coisa a não ser obedecer o pecado. O pecado é seu Senhor. Aqui no 8, lá no 6 e aqui no 8, ele vai descrever alguém que é o quê? Que pode pecar ou não pecar. Ele é livre. Se ele andar no Espírito, ele vai se distanciar do pecado. Agora, se ele esquecer de andar no Espírito, né, é o que está no verso 4, que é o que a Bíblia tem de repetição dele no verso 1. Né? Ele se confunde. O pessoal às vezes lê o verso 1 só, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aí não tem aquele pedacinho a mais, só acha que cortou. Não cortou não, estava no verso 4. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aí. Então, andar segundo a carne ou o Espírito é uma decisão que você pode escolher agora. Mas aqui, quem está no sexo, não escolhe, ele é escravo. Então, aquela frase lá, né, que a gente às vezes ouve tanto, né? O bem que quero não faço, e o mal que não quero eu faço. Paulo usa essa expressão para descrever alguém que é o quê? Escravo. Paulo não está Escravo falando, do pecado. não está falando dele, igual Paulo está mostrando. Ele está mostrando o eu dele antes de Cristo. Eu escravo lá. Né? Agora, esse texto ele tem problema da gente interpretar, porque popularmente, né, a gente lê 7, 14 a 25 como que? Se fosse um crente. Você vai Um falar crente bem. lutando. Né? E às vezes parece que encaixa tão bem. Dá certinho. Parece que encaixa tão bem com a... Mas quando a gente lê as expressões fortes que realmente estão lá, de escravidão, de domínio, de alguém que não pode reagir, de alguém que é dominado, controlado pelo pecado, aí você depois lê tudo que Paulo fala sobre andar no Espírito, sobre o que é ser crente, o que é ser cristão, aí você vê que não está ouvindo. Então, essa escravidão que ele está descrevendo aqui, esse eu, é de alguém que é o quê? Eu entendi isso. É alguém que Que era está uma pessoa escravizado. cristã lutando contra Agora vê como é bonito o 8, né? Depois disso. O que aconteceu com você, por meio do Espírito Santo vindo habitar em você? Você não só foi justificado, como a gente aprendeu lá no capítulo 1 a 4. Agora, do 5 a 8, está mostrando o quê? Que além de justificado, Deus te libertou. Te libertou desse poder, desse domínio.
Agora, se você diz assim, ó, o bem que eu quero eu não faço, você tem que dar uma olhadinha aí. Você não quer fazer. Porque às vezes a gente não faz porque a gente é sem vergonha mesmo, né? Está usando isso Não como... dá para usar isso como desculpa, né? Eu li esses dias, saiu um livro novo sobre o capítulo 7 inteiro de Romanos, né? E lá o pastor contou uma das coisas que aconteceu na igreja dele, é que um dos pastores lá veio falar com ele que trocou de mulher, aí falou para ele assim, não, mas é porque o bem que eu quero, Ah, vai lá nessa cara. o mal que eu não quero, ele domina. Aí, Ou seja, a pessoa só está dominando usa o pecado. texto como desculpa. Pretexto. Mas o que o Paulo está dizendo aqui? Ele não está dizendo nada disso, ele está dizendo o quê? Que ele não era Você agora anda no Espírito, você foi liberto liberto do poder do pecado. pecado. Aleluia. Você só vai pecar se você Quiser. deixar de andar no Espírito. É claro que você vai pecar também, mas quanto mais você andar no Espírito, Mas não mais Mais escravo. distante. e quanto mais você andar no Espírito, Mas você menos o pecado menos você terá perde. chance. Agora o pecado antes, ó, para a gente entender, ó, o pecado antes ele te dominava, você era prisioneiro na casa dele. Agora inverteu. O pecado está lá do lado de fora. Lembra do texto de Caim? Tira Pecado jaz a sua traz porta. a porta, está lá batendo. Cabe a você. Dominá-lo, resisti-lo. Aqui o Paulo está descrevendo uma situação, ó, de alguém que não tem domínio sobre o pecado. O pecado que dominou ele. Agora o pecado foi lançado para fora. Agora ele bate na sua porta. Cabe a você escolher se abre a porta ou não. Eu pensava um pouco diferente. Exemplo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Faço o mal que eu não percebo. Exemplo. Já aconteceu diversas vezes, né? Eu chegar no trabalho, cansado, a planejar tanta coisa chegar em casa. Eu chegava em casa lá, a mulher estava de bico. Toda. Aí eu perdi os planos de começar a brincar, falar, aí fiz tudo o contrário, discutindo. Eu entendi, é isso. Então, é porque parece que encaixa tão bem, né? A gente acaba. Essa, você falou aí, é a interpretação popular mesmo. Popular. Então, assim, você vai encontrar. Aí aqui a gente tem um leque totalmente diferente. Por isso que você Vai ter uma divisão muito grande entre interpretação popular e interpretação acadêmica sobre esse texto. Né? Praticamente todas as interpretações acadêmicas vão na linha de 7, 14 a 25, Paulo está descrevendo um não crente. Quase todo mundo na pregação popular vai que ele está descrevendo um crente. Então vai ser assim, se você for lá numa livraria comprar um livro mais popular, ele vai te dizer qual o ano 7, 14 a 25 é o crente. De outra forma, isso muda quando a gente pensa que tem aí Não, amor. que tem dois povos, dois grupos de pessoas aí. Isso aí. Quando eu penso que tem É dois o grupos de contexto, pessoas, é. aí eu Quando a gente lê no contexto, aí que muda. É. Se a gente só isolar isso aqui, Isolar, parece que encaixa mesmo perfeitamente com a nossa Você vai vida. falar que é Porque essa luta que ele está descrevendo aqui parece muito a nossa luta mesmo do dia a dia. Diário, né? Parece esse dia a dia. Só que o Paulo, na verdade, ele não está negando que tem a luta, mas ele está dizendo que na luta agora você é livre, você não é mais escravo. Você não é conquistado, você é conquistador. O pecado está lá fora. Ele bate, ele não pode arrombar a sua porta. Você abrir a porta e entra, é claro. Quando que começou essas interpretações populares? Elas começaram bastante tempo também. Começou já com o Agostinho. Você no começo da vida dele ele defendia isso que eu falei aqui, mas depois que ele ficou mais velho, aí estava lá brigando com os pelagianos, aí para ganhar o debate, ele procurou posição. E aí na sequência veio Lutero, que também era agostiniano, né? E também interpretou assim, muito do que a gente interpreta desse jeito, a culpa de Lutero. Porque Lutero se lembra desse jeito, que ele tinha essa luta interna dentro dele. Então ele tinha muito essa coisa assim de saber se era salvo, não era, estava agradando a Deus, não estava. Então quando ele leu isso aqui, ele achou que encaixava muito bem
E ele passou a interpretar desse jeito, ficou popular. Lutero, Calvino e Agostinho são responsáveis. Fora isso, a maioria, né, desde o século I, II, III, IV, V, a maioria sempre interpretou, leu desse jeito aqui, dentro do contexto. O Lutero só leu isso que ele leu fora do contexto mesmo. Chegou o ponto de alguém dizer assim, se Paulo falou isso sobre ele, Imagina, tem isso. Por isso que é importante, né, o que o senhor falou na semana passada, de que a carta não se lê, né, Em pedaços. Lê ela toda para se entender o contexto. Exatamente. Porque senão, né, a gente pega isso daqui e fala, então, quando eu peco, quando eu erro, tudo bem, porque se o Paulo, que era o Paulo, Tá, se queria fazer, justificou. não fazia, que dirá eu. Então, acaba se tornando uma desculpa. É claro que essa luta com o pecado, ela é verdadeira, o Paulo não vai negar isso em vários outros textos. Mas aqui ele está fazendo um contraste. De quê? Lembra que ele está lidando com dois grupos, né? E aqui ele está descrevendo e falando diretamente com um grupo que confia na sua prática da lei. O que ele está querendo ressaltar para eles? Se você confiar em você, se você confiar que você pode cumprir a lei por você mesmo, o que vai acontecer com você? Você vai O ser pecado livre. vai te dar uma rasteira. Leva pro pecado. Ele vai te enganar. Quando você se der conta, você é um escravo. Você por você mesmo não consegue. Aí o que o Paulo começa? Por isso ele começa com ele daquele jeito. Aí começa a falar do Espírito. Como que você vence o pecado? Não é por você. Não é você tentando praticar a lei, não é você tentando fazer um vinho, nada disso. Tudo isso vai te levar a um engano. Você vai ficar na sua mente lá achando que você é gente boa, mas na sua prática você só vai cometer erro. Mas aí que ele diz, mas se o Espírito entrar em você, o Espírito vem habitar em você. O Espírito é que vai fazer. Aí a lei do Espírito dentro de você, ela que vai te dar vida. É ela que vai te fazer vencer o pecado. É o Espírito que vai fazer você cumprir a lei sem tentar cumprir a lei. O Espírito está lá dentro de você e ele vai fazer. Aí ele diz, agora sim. Então aí ele faz um contraste. Tem aqueles que vivem no Espírito e tem aqueles que são escravos do pecado. O crente, na visão do Paulo, é alguém que anda no Espírito. O Espírito está dentro dele. Então ele não é mais escravo. Ele pega. Ele não é escravo do pecado. Só se ele abrir a porta e deixar. Mas ele pode. Ele escolheu o escolher. pecado. Ele pode rejeitar. Ele tem força. Nele mesmo? Não. O Espírito. Mas que é o dentro dele. Espírito que habita. Agora, você conta só com você, é claro. Você conta com a sua força, é claro, você vai perder. Se você conta com a sua bondade, com a sua capacidade, com a sua moral, você vai perder. É isso que ele está dizendo. A lei é muito boa, mas o pecado ele é capaz de fazer o quê? De, por meio da lei, se pegar. Você lá tentando cumprir a lei, e aí você vai achando que está cumprindo, quando você acorda, você descobre que não. Você se tornou escravo. Então, é o contrário. Capítulo 7, alguém, né, miserável homem que sou. Quem me livrará? É alguém que não tem, que não livra. É um escravo. No meio, Paulo faz uma intervenção, ele não aguenta, né? Ele está lá falando. Essa frasezinha aí, não sei se alguma versão coloca aí, mas ele está lá falando, quando ele está quase no finalzinho contando isso, como é esse não crente, ele dá um grito, graças a Deus por Jesus Cristo. É uma interjeição. Né? Veja, no finalzinho. Será que né, por conta desse versículo que se faz essa interpretação? É exatamente por isso que às vezes as pessoas confundem, né? Também pelo fato da pessoa amada aí, você logo pensa assim. Foi o que a gente falou no início, né? Exatamente. Normalmente o que a gente pensa no não crente, mas lembra que Paulo está falando do judeu. Para crentes judeus que tentavam antes, né, se salvar sem Jesus, pela sua própria capacidade de cumprir a lei. Ele já fala lá no finalzinho, ele dá uma exclamação. Como se ele estivesse abrindo o assunto. É quando o camarada que ele está descrevendo, ele
Ele dá um grito, né? Miserável homem que sou. Aí o Paulo, né? Ele não se contém aí, né? Igual aquele crente assim, pentecostal, o Paulo, né? Ele dá uma aleluia antes de acabar. Ele fala, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, ele nos livra. E aí ele termina a fala do eu. E aí no capítulo 8 ele começa. O versículo 7 do capítulo 6, deixa bem essa questão. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Não quer dizer que ele não peca, mas ele fica livre do poder. O que ele está descrevendo aí não é o ato de pecar. Né? Aí é bom a gente lembrar aqui, ó, definir pecado. Pecado nesse texto, de 5 a 8, Paulo está definindo como o quê? Poder. Lá no versículo, graças a Deus, Do capítulo 5 ao 8, ele não está falando de pecado, dos atos de pecado, ele está falando de um poder que escraviza, domina. Isso que a gente precisa lembrar. Pecado ali, vai ter 3 descrições diferentes de pecado. Nesse caso, de 5 ao 8, ele se refere a um poder cósmico ali. A gente chega aí para Ok? Professor, não sei se a pergunta tem a ver. Quando fala da lei, porque Paulo ele vivia rigorosamente obediente a uma lei. Isso aí. E tem alguma coisa a ver com essa vida dele, em que ele chegou a esse nível de entendimento para reconhecer que essa lei não poderia de maneira nenhuma salvar ninguém? Ou Então, nada a ver? isso que ele vivia era igual isso daqui. Sim, Você lembra? O que está dizendo? Antes, sim. ele era um homem que amava a lei. Mas ele era já alguém que estava livre do pecado? Não. Ele era escravo do pecado. Ele era um homem que amava a lei. Então, eu estou perguntando, ele chegou a esse raciocínio por causa dessa vida que ele viveu e ele pôde E ele não observar conseguiu, exatamente. que mesmo ele guardando tudo isso, Não, tão rigorosamente, ele não conseguiu ser liberto do pecado. A luta que ele está descrevendo aí é exatamente essa. Alguém que ama a lei, não é alguém que ama o pecado, não é alguém que quer viver na baderna. Não, ele está descrevendo alguém que quer seguir a Deus. É um judeu lá, mas quer seguir a Deus por força própria, por cumprir a lei, por ser bom. tinha sede. Então. Mas aí ele fala, eu sozinho consigo? Não, a lei acabou o quê? Ela é boa, perfeita, ela é divina, mas o pecado, ele é tão ardiloso que ele usou a lei para me pegar. Eu lá achando que estou cumprindo a lei, que vou seguir, porque a lei é essa, se eu cumprir eu sigo, e aí eu fui nessa, eu podia sozinho, e aí o pecado me pegou no meio do caminho, e eu fiquei prisioneiro dele. Então, o que ele está dizendo? E aí o que ele descobriu? Que não basta a lei, ele precisa de uma intervenção de alguém para salvar. Quem me livrará disso tudo? E aí é que entra a história de Jesus. Jesus veio. E aí entra o que ele faz? Ele enviou o Espírito. E aí agora sim ele diz, agora sim, agora eu consigo viver aquilo que eu amo. Agora sim eu consigo agradar a Deus. Não porque eu cumpro a lei perfeitamente, que eu sou bom, perfeito, mas porque o Espírito está em mim, esse Espírito ele me dá vida. E a vida que ele me dá é a vida de Deus. Ele me aproxima. Ele está descrevendo aqui também, né? Não é o cara assim, eu quero pecar, o pecado é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vivo. Não, alguém que quer realmente cumprir a lei. Só que quer pelo mérito, que quer pela força. Por que ele está dizendo isso tudo? Porque ele está dizendo para eles, ó, vocês ainda estão, depois que encontraram Jesus, vocês ainda querem se apoiar em vocês. Lembra que a gente falou, Romanos é sobre o quê? Sobre mérito, sobre o que mais? O que as pessoas queriam lá? Lembra? Poder e autoridade. Poder, não é isso?
Elas querem mostrar quem elas são. O Paulo está dizendo o que com isso? Se você vai pelo que você é, tudo que você consegue, é isso aqui. Mas se você se torna dependente de Cristo e do Espírito, aí sim. Ele está dizendo, como que você realmente se torna alguém que anda e agrada a Deus? Não é por você, é pelo Espírito. Aí ele faz isso. Então aí o capítulo 8 vai ter, tem que ler o capítulo 8 inteiro, é sobre isso daí. Vai chegar lá no 28 vai dizer, agora então, né, Deus trabalha com quem? Com aqueles que o amam, para o bem de todas as coisas. É assim? Agora vai chegar nessa conclusão. Agora, ó, vocês que amam a Deus, agora vocês se tornam o reflexo de Deus no mundo. Agora vocês não são mais escravos do pecado. Agora vocês são embaixadores de Deus no mundo. E Deus está fazendo o bem no mundo por meio de vocês. É isso, Romanos 8. Toda a criação geme, vai dizer, pela manifestação do Espírito de Deus. É o que ele está dizendo lá. Então, o novo cativeiro para que nós tirássemos o outro. exatamente. Então, se a gente ainda vive aqui no capítulo 7, né, alguma coisa pode acontecer aqui. Mas aí é bom a gente pensar assim, não. Então a gente precisa de quê? Essa condição. Precisa da desse vida. Porque provavelmente a gente se encontra nessa situação que a gente está tentando pela nossa própria força. Eita. Pela própria capacidade nossa. E aí o Paulo vai, aí sim se aplica, ó, miserável homem de Cristo. Eu não sou capaz de me livrar dessa escravidão. Só o Espírito me livra dessa escravidão. Eu sou responsável por manter em mim o espírito vivo, para que eu possa me livrar do pecado. Aí a gente lembra que muitas pessoas, até eu mesmo, de repente, já usei essa frase, falando miserável homem que sou, tem me livrado do pecado, o que eu quero eu não faço, o que bem eu quero. Aí dou aquela, parece que eu dou Tem até aquela... música assim, né? É isso que eu ia falar. Então, a gente parece que joga a culpa. Que parece emocionante também, né? Mas emocionante, você bota assim, todo mundo está lá na luta. E todo mundo está numa luta terrível, o cara embarca, não sei. Mas aí o que Paulo está dizendo? Tem, a vida cristã não é isso aqui. A vida cristã não é essa. Se a sua vida é luta o tempo todo no pecado, alguma coisa você tem que dar uma olhada lá. Porque a vida cristã é vida no Espírito. Amém. Isso aqui é a vida cristã normal. Então é isso que o Paulo está dizendo nos Romanos. Né? Se vocês estão lá, igual os romanos estão lá, brigando por poder, brigando por posição na igreja, brigando porque esse grupo é mais bonito que o outro grupo. Quer dizer, então vocês, alguma coisa está muito errada aí. Porque a vida de vocês tem que ser uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito vai fazer o quê? Vai te tornar participante com Deus na obra de Deus no mundo. Você vai refletir a obra de Deus no mundo. Deus vai trabalhar o bem no mundo, mas não sozinho, por meio de você. Agora, se você está lá só escravizado, como Deus vai trabalhar com você? Né? Então ele está dizendo, você precisa andar no Espírito. E quanto mais isso for verdade, né, mais essa glória de Deus se revelará. Aleluia. Mais esse pecado ficará Se longe. afastar. Aí, para contrariar, né, você vê como é contraditório, o mesmo Lutero que leu isso aqui de outro jeito, mas ele mesmo tem uma frase que vai dizer o seguinte: antigamente, quando o pecado vinha me visitar, eu ia abrir a porta, ele tomava conta de mim. Agora, quando ele bate na porta, eu mando um homem com as mãos furadas e resolver. E aí, quando ele vê as marcas do prego, ele vai embora. Frase logo. Que basicamente vai ser a nossa interpretação. Ele está dizendo o quê? Agora, quando o pecado bate, eu sei que eu não posso encarar. O que eu faço? Jesus, vai lá atender ele. E aí, quando ele vê as marcas da mão dele furada, o pecado. Por isso que, nós temos agora o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas isso não quer dizer que não há uma luta em nós combatendo o tempo do pecado. A luta existe. Porque Paulo fala que esmurravam sempre. Só que nessa luta você não é mais escravo.
Sim, mas a luta, o que A eu luta sei está lá. que a pessoa achava assim, ah não, o bem que eu quero fazer não faz, é normal isso acontecer. Não, há uma guerra, você Tem precisa uma guerra, estar exatamente. sempre lutando contra o pecado, independente que o Espírito esteja ajudando. Isso a gente precisa fazer, Isso aí. se esforçar Tem que para estar sempre lutando. Mas aí agora você tem que lembrar, agora você tem o poder. Da vida. Agora você pode. Vai orar e jejuar, Na verdade, buscar o agora Senhor você por pode si. lutar. Na Isso verdade, aí. Antes você não lutava. só apanhava. Antes você era. Só apanhava. Você lê o capítulo 7 e o cara só apanha, né? Consciente do Espírito que Exato. venceu o Sim, o pecado, escravo não tem venceu o escolha. Então se a gente vive só apanhando do pecado, Eu não sou escravo. nós já precisamos começar no capítulo 8 de Romanos de novo lá, né? Agora de uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Já está em Cristo Estão em Jesus. Cristo. né? Então, é isso. Ok? Entendido? Difícil, fácil. Comentários? Chocada. Tá chocada? Tô, ué. A gente fica assim porque se me perguntasse, eu falaria, não, aí foi a eu não primeira a luto falar, no ué. crente contra o pecado, né? Zé, Lido isoladamente parece mesmo. Isso. assim, interessante é que Presta atenção. essa luta, ela é constante no dia a dia. Tem que Por olhar exemplo, dentro de cima. aconteceu uma situação e o meu filho, ele assim, quase infartou em uma situação. Eu chamei e falei assim, meu filho, o que você prefere? O nosso direito ou a nossa parte? Entende? Então, se a gente vai para o direito, É. escolheria um caminho que ia e por aí vai. Entendeu? Então, é uma luta diária, no nosso dia a dia em casa, no trabalho, com a esposa, com os filhos, e por aí vai. É quase Entende? sucesso. Por quê? O Espírito Santo, ele geme dentro da gente. Isso aí. Ó, aí ele vai te orientando também. Aí você tem. Agora você não é mais um escravo nessa luta. Você não é mais um joguete. Né? Se você olha alguém que está escravizado pelo pecado, ele é um joguete, jogado para lá e para cá. Ele não decide nada. Ele pode até querer, mas ele não decide. Agora não, agora você tem um espírito, você tem condições de lutar. Sim, você Assim como também você tem condição de entrar no pecado também. Você E disser aí não voltar para ele, tudo para você trás. tem o poder de vencê-lo. Pelo poder do Espírito, nós agora temos essa autoridade. Eu não vou fazer e não vou fazer ponto final. Agora, é o que eu te falei, é uma luta, Isso. constantemente. E sim. nessa luta nós somos mais fracos. Mas aí o que acontece? O Espírito que é poderoso Sim. está em nós. Aí agora você Sim. não, também você não pode achar assim, agora eu sou crente, sou forte. Vai nessa. Você vai cair na mesma condição aqui. Se você confiar na sua força, o pecado vai te enganar também. Né? Vai dizer a você, não, você é forte, você pode, vai lá, vai por sua conta e risco, vai pela sua força. E quando você vê o pecado, te peguei de novo. Né? Então essa é a condição, não confie em você. Total dependência do Espírito Santo. Exatamente, é a dependência de alguém que te defende. Tem alguém que te livra. Ele tem esse poder aí. Ok? Entendido? O interessante é que os dois por dentro. O pecado pode vir Exatamente. e alojar e ficar ali. O capítulo 7 vai dizer exatamente isso, né? O pecado mora em mim. Agora o capítulo 8 vai dizer, o Espírito mora em mim. Expulsou. Essa que é a diferença. Quem mora em você? O pecado ou o Espírito? Essa é a diferença. Quem é o morador aí da sua casa? E às vezes a gente pensa que são dois moradores. Não pode ter dois moradores. Um morador só. A gente encontra muito isso em ilustração de ter dois moradores, né? Mas o que Paulo está dizendo, não. Aqui o morador é o pecado, ali o morador é o Espírito. O negócio de dois moradores, aí você está complicando mais a situação. Vai até contra a lei da física. Né? Tem dois moradores, provavelmente só tem um. E qual que é o que normalmente é mais educado que costuma ir embora? Exato. Copiou tudo já? Então, Já. ok? Entendido? É entendido. Então, Romanos 5 a 8.
É fácil agora, né? Para a gente entender, É. compreender. E é poderoso para se viver. Exatamente. Viver é poderoso. A gente entende isso daqui como é viver. Isso que o Paulo está dizendo é uma coisa poderosa. Nós temos o poder do Espírito para vencer o pecado, que agora você é livre. E que a sua vida é cristã. É isso que o Paulo descreve no capítulo 8. É extraordinário. Não é? A gente poderia falar só logo aonde? É o famoso. 12 ao 16. Mas O 7 é o famoso texto sem contexto, né? Aí vira pretexto, um monte de coisa. Vamos então fazer um rápido bate-bola aí do texto sem contexto. Como que a gente interpreta texto para a gente terminar o ano. Eu queria. Frases aí que são textos sem contexto. Quem vai? A mais famosa aí, que é tudo posso naquele que me fortalece. Aí pega o texto e Agora fica até no gordo. sem contexto vai embora, levando aquilo ali. Quem leu o contexto não tem lógica. Essa começa a achar que é tudo. É. Que mais? Ó, um texto assim. Vamos pegar o Tem que fugir das lembranças recentes, né? Abacuque 1:5. Abacuque 1:5. Eu não tenho Assim de Abacuque cabeça. 1:5 é um texto fácil da gente errar. Às vezes de cabeça assim é ruim de lembrar, né? A gente chegou lá. A gente tem Abacuque. Abacuque 1:5. Vede entre os gentios e observai maravilhas e admirai-vos. Maravilhai-vos e admirai-vos, pois realizei uma obra em vossos dias que não crereis quando for contada a vós. Bonito, hein? Maravilhai-vos. Mas dá uma pregação, né? Realizei uma obra extraordinária que quem ouvir não vai nem acreditar nisso. Nem fingir, né? Você pega lá, prega isso. Estou maravilhado aí que Deus está fazendo a aula. Aí é o problema do contexto, né? Ele é o verso seguinte. Sempre o problema é o verso seguinte. Né? Pois eis que levanta os caldeus, aquela nação amarga e impiedosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são horríveis e terríveis, e seu julgamento e a sua dignidade sairão de si mesmo. E seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos da noite. E os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte e virão de longe, voarão como águias que se apressam para comer. Esse é o mesmo lindão que ele está no Então, eles vão fazer uma obra maravilhosa com vocês. É o problema que vem em seguida. Vou enviar um castigo que vai preparar tudo tem de aí. maravilhoso nisso? Olha só, quando você leu o 1, uma obra maravilhosa, mas não é maravilhosa. Virou até tema de congresso. Não é? Então o problema é o que vem depois. Então, texto sempre olha o contexto. Nunca confie de ler fora do contexto. Valês, lê tudo. Aí ele fica pensando. Aí você sabe. É que você leu, e é logo o verso seguinte, né? Vou enviar os caldeus para pegar vocês. É o castigo. Pregação Bíblia aberta. Então, assim, sempre o verso seguinte, às vezes mata a gente, né? Se a gente correu para pregar, deu só um verso. Ó, Isaías 41, verso 6. E às vezes é tema de congresso. Exatamente. 41, verso 6. O problema é quando você coloca um verso só e o camarada vai lá e lê o texto todo, né? Aí quebra na solta. 41, 6. 41, 6. Isaías? Isso. Um ao outro ajuda, e ao seu 41, companheiro, 6. e ao seu companheiro diz: esforça-te. Não é bonito?
Um ou outro ajuda, pega comunhão, às vezes, né? É. O problema é o verso seguinte. O que diz o verso seguinte? O artífice anima os ourives, o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: da coisa soldada, boa é, então com pregos a fixa para que não caiam. Construindo uma imagem, mas a NTLH já, para evitar isso, ela já coloca direto. Já coloca. Um ao outro ajuda a construir imagens. Né? Ele está falando de quê? De pessoas que se juntam para construir ídolos. Mas quando você lê só assim, um ao outro ajudou, e como ele disse, esforça-te, parece o quê? Parece uma pregação. mas já, A unidade da igreja. Até para casamento. Não Já é? ouviu usar. O contexto é sempre leia o contexto. Bíblia é contexto. Nessa versão aqui, é o 6, né? Isso. Nessa versão de 6 e 7. os que fazem imagem se ajudam uns aos outros, cada um procura animar o seu companheiro. Imagina que você colocou lá o tema do congresso, Isaías 41:6. Aí vem Alguém para a linguagem de hoje. Aí essa outra versão aí estragou tudo. Não, Então, peraí, não era essa não. contexto é importante. Esse livro a gente vê muito também, muito do amigo, já vi muita gente pegando esse É. Exatamente. Né? Então, texto, sempre leia o contexto. O texto é importante. Vou mandar vender o senhor. É a Bíblia, tem que ler. Vai ter que esconder igual o Paulo, hein? Contexto. Ó, quer ver? Os pregadores. O outro fácil da gente errar. Êxodo 27 e 20. Só o 20. Êxodo. Êxodo 27 e 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Deve ser. A gente lê isso daí. O que normalmente a gente Será pensa? continuamente. Azeite puro. 27 o quê? 27 O candelabro tem que ficar o quê no tabernáculo? Aceso. Aceso quando? Continuamente. Continuamente, ou seja, o tempo todo. Lê o verso seguinte. Aí diz assim, até a lâmpada se apagar. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Não, peraí, ué. É o 21. É 21 mesmo, né? Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então, continuamente lá no verso 1 explica que é o quê? Da tarde até amanhã, né? Continuamente, sempre. Outra versão já vai colocar claramente. Vê aí se tem a... Essa tem. Essa tem. Arão e seus filhos colocarão o candelabro na Outro tema que a tenda, gente usa muito. Muito! na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina, que estará na frente Não, aí é o da... altar, aí sim. Esse aí sim. Ai, Jesus, glória. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Mas esse aí é sobre o candelabro. Né? Esse é sobre o candelabro. Agora, aí sim, Levítico 6,13. Sim. Vou guardará continuamente sobre Que altar. Altar e candelabro são coisas diferentes, né? O altar fica do lado de fora. Lá fora, o altar. Aí sim. O fogo guardará continuamente sobre o altar. Normalmente esse de Êxodo 20, a gente acaba juntando ele quando a gente lê lá a história de Samuel. E Samuel estava lá, o menino e tal, antes que a lâmpada se apagasse. Aí que você junta com o verso 20. Você pensa o quê? Bom, não podia apagar nunca, então. Antes que a luz se apagasse, então tinha coisa errada ali. Mas não, a luz se apagava. Ele está dizendo lá. Então, quando o texto diz lá que antes que a luz se apagasse. Qual é esse versículo? Esse texto, César, 1 Samuel, capítulo 3. Ô César, quando ele diz lá antes que a lâmpada se apagasse, está falando em questão do candelabro. Isso, ele está lá O dentro. candelabro se Antes. apaga pela manhã. Isso, então ele está dizendo que é de madrugada, ele está dando uma conotação de horário.
seja, antes que o dia amanhecesse, Deus falou com Samuel. É 3, não, primeiro Samuel porque a 3. gente interpreta como 3, se o Porque a gente lê lá só o verso 20. como se o sacerdote tivesse abandonado o serviço, né? Isso aí. Isso é claro, se a gente for. Então, sempre. E isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. A gente sempre grava o texto na cabeça e quando a gente vai, Samuel 3. não é daquele jeito. Então, o que é a recomendação? É sempre o quê? Sempre que você vai falar de um texto, leia o texto. E é aquilo, leia o texto, não escute a pregação no YouTube, nada desse tipo, senão você vai falar errado. Você quer evitar de falar errado? Leia o texto. Estudar o texto é estudar o texto mesmo. Não é, porque às vezes a gente fala assim, vou estudar a Bíblia. Aí você liga lá no YouTube, escuta 50 pregações de texto, fala, bom, agora estou pronto. Agora eu vou pregar. Só que aí naquelas 50 pregações, não deveria ser, né? Mas 48 deve ter alguma coisa errada. infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura do pregador ser fiel ao texto. No país, no mundo. Você olha assim em geral, infelizmente. Você olha no geral, o pregador deveria ser um modelo para o texto. Ele poderia ter essa coisa assim, o pregador disse, está no texto. Mas já na própria Bíblia já orienta que não. Paulo está lá pregando, o que faz os bereanos? Eles vão conferir. Sempre confere. Não importa quem falou, não importa se foi eu que falei, quem foi? Se foi alguém famoso, sempre olhe o texto. Sempre confira o texto. Bíblia aberta. Sempre confira lá. E sempre não é só ler o texto, leia o contexto, leia o texto todo ali. Senão a gente confunde. A gente lê metade do texto e aí a outra metade acaba negando o que a gente diz. Às vezes a gente confunde personagens, a Bíblia tem um monte de personagens que tem o mesmo nome. Não é? Tem um monte de personagens que tem o mesmo nome aí, a gente confunde. E você mistura um personagem com o outro. Uma coisa que acontece muito no Novo Testamento é a campeã no Novo Testamento é Maria Madalena. Maria Madalena, pessoal junta 50 mulheres do Novo Testamento e junta tudo na Maria Madalena. Eu lembrei da mensagem lá na igreja. Eu lembrei de alguém. Eu lembrei de alguém mandando. Ai, meu Deus do céu, Mandando o Bartimeu descer. Desce, Bartimeu. Desce, Bartimeu. Hoje quando ele pousar na sua casa. Ai, meu Deus, eu queria sair daí pra ficar. Desce, Bartimeu, que ele quer dizer aqui. Reza a lenda que um pregador foi visitar uma igreja. Ah, sim, nos livros. E aí ele foi lá visitar a igreja de fora, importante, né? E aí ele começou a bater na igreja, que eles tinham que estudar, que eles tinham que ler a Bíblia. Passou meia hora da pregação, dando bronca na igreja. O pessoal já tudo. Com medo já, né? Poxa vida. Os caras devem achar que a gente nem lê a Bíblia. E aí, depois de 30 minutos, ele foi pregar. Agora vamos pregar sobre a vida de Jacó. Jacó, aí ele começou a pregação com ele. Jacó era analfabeto. E segundo a Bíblia, Jacó amou a Raquel e não lia. Ah, meu Deus. Deve ser do mesmo Depois autor de meia hora. o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Depois de meia hora dando bronca na igreja. Ele pode até ler, vai fazer interpretação Ou seja, tem até um vídeo antigo que rola aí do irmão que pega a mulher do seu irmão e adultera. É isso aí. Que o repórter faz uma repórter pra faz ele. isso aí, O senhor não está lendo isso errado, não, pastor? Ele, não. A gente pensa que é Aqui, piada, né? Mas Pega, seria bom se seu fosse irmão uma e piada. altera com ela. O triste é que acontece, né? Então, às vezes a gente confunde substantivo com verbo. Não chega tanto, né? Igual não lia, Triste, não lia. com não ler, né? Com não leia. Então, Gente, que doideira. Tem um nome de alguém na Bíblia que é sua, não tem? É um homem ou uma mulher? Sua, não lembro. É,
Nossa, que bom, Mauro. Mário não sabe tudo. Na Bíblia tem muito nome estranho, né? Tem nome. Porque eu lembro que Nome estranho é que não a pessoa fala, né? começou a levantar uma questão, o pastor, na época, aí o pastor falou assim, Vou fechar, tá? irmã, vamos ler.